chegada de Guto Ferreira salvou a temporada do Vila Nova? Ah, mas o ano não acabou. E eu concordo com esse argumento. É um argumento totalmente fiel à realidade. Ele só terá feito alguma coisa relevante se ao final da 38ª rodada o Vila estiver presente pelo menos nos playoffs da Série B. Eu concordo com isso. Só que a projeção do Vila, a partir da chegada do Guto Ferreira, é a mesma projeção da época do Humberto Louser, com o mesmo time. Não mudou nada. O Vila não teve nenhuma contratação, nenhum super-homem chegando. Não, foi só a chegada do Guto Ferreira e do preparador físico Jorge Soter. E a partir dessa chegada, esses são os números do Vila Nova na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. O Vila está invicto sob o comando do Guto Ferreira. São 3 partidas, 2 vitórias, 1 empate. O Vila marcou 4 gols nesse período, tomou 2, empatou com o Sport fora de casa 1-1, ganha do Atlético 2-1 e ganha da Ponte Preta fora de casa pelo placar de 1-0. Matheus Carvalho, a chegada de Guto Ferreira mudou completamente o planejamento, o tamanho do Vila Nova para essa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? Dentro da sua primeira pergunta, se o Guto Ferreira salvou a temporada do Vila, para mim o Guto Ferreira salvou a temporada do Vila, de rebaixamento. Sem o Guto Ferreira, para mim o Vila Nova iria brigar para não ser rebaixado para a Série C. Um time completamente desacreditado, um elenco onde a gente via que não estava tendo mais um entrosamento. Não sei se fora de campo também estava assim, né? Mas o Vila Nova era um time completamente desacreditado. E o trabalho que a diretoria fez foi basicamente a que foi feita também em 2023, né? Manteve o treinador mesmo com o desastre do Campeonato Goiano, da saída da Copa Verde e também da saída da Copa do Brasil. Mantendo o Claudinei Oliveira. Procurou fazer a mesma aposta daquele ano neste ano, mas o Humberto Louser completamente desacreditado também, né? O trabalho dele sempre foi muito ruim no Vila Nova, desde o ano passado. Não foi apenas neste ano. Nós temos que relembrar que o trabalho dele começou no ano passado, onde Vila Nova vencia por 2-0 os seus jogos e até o final da partida tomava empate. Então, o Vila, dentro daquilo que estava se desenhando para essa temporada, o Guto Ferreira ele salvou sim. E para o acesso? Para o acesso, meu caro, aí é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de situação. Tem um baita treinador, tem um baita preparador físico, mas no quesito atletas ainda deixa a desejar. Tem um elenco muito limitado. Nós sabemos que para você ter um elenco para subir para a Série A, tem que ter muito mais gente, disposta. A quantidade numérica ela tem que ser maior. E é algo que o Vila Nova, infelizmente, está deixando a desejar, entra ano, sai ano. O único ponto da curva que aconteceu no ano passado foi a Chapecoense, mas a Chapecoense evoluiu no segundo turno. Isso vai acontecer com o Vila Nova? Cara, eu acho que não. Eu acho que pelo campeonato deste ano, o Vila Nova vai precisar evoluir um pouco mais no quesito de contratações. Muitas contratações? Talvez não, cara. Talvez se você contratar de 2 a 3 reforços que joguem mais de uma posição, pode dar certo, né? Você ter um De La Torre jogando bem, você ter um Urso jogando bem, você fazendo o Janderson evoluir também no campo de ataque. A defesa deixa muito a desejar, para você ver. Contra a Ponte Preta, o Vila Nova teve uma postura interessante, né? Jogando para cima da Ponte lá no Moisés Lucarelli, e a Ponte Preta jogando recuado, em cima de contra-ataque. Era só porque o Vila Nova era melhor? Não, era uma estratégia de jogo da Ponte Preta, porque a grande fragilidade do Vila é conviver com o contra-ataque do adversário. Então precisa melhorar. Você tem que ter mais de um estilo de jogo para você subir para a Série A. E ainda o Vila Nova está encaminhando para isso, engatinhando para isso. A evolução ela vai acontecer de uma maneira lenta na minha avaliação. O Vila Nova está muito bem no campeonato, deve continuar assim por um tempo, mas no momento em que chegar probabilidades de lesões, cartões vermelhos, saída de jogadores na abertura de janela, o Vila ele vai precisar reforçar muito mais. Eu acredito que esses reforços virão, né? Não sei se há tempo e se o Vila Nova chega até o meio do ano dentro dessa condição. Eu acredito que dá para chegar. Cara, o time do Vila Nova mudou da água pro vinho. É um time totalmente diferente. E a única coisa que aconteceu de diferente nesse período foi a chegada do treinador. Então isso me dá condição, subsídio, de falar aqui que só a chegada do Guto Ferreira já mudou o Vila de patamar. Já mudou o Vila de patamar. O Vila precisava muito mais de uma organização tática do que de qualquer outra coisa. E essa organização tática chegou. O Vila já é o Real Madrid de vermelho. Meu Deus do céu, a seleção de 70. Olha esse Nathan Camargo que tá jogando igual o Toninho Cerezo.
Olha o Marquinhos Gabriel, novo Zico, longe disso. Aí também não sou tão empolgado a ponto de ser maluco, né? Doido! Jesus! Não. Mas o Vila Nova é um time totalmente diferente, inclusive na questão da dedicação e da parte física. Isso pra mim ficou claro no jogo contra a equipe da Ponte Preta, né? Clube Car Proteção Veicular. Lá você vai proteger o teu carro. São mais de 10 anos protegendo o seu carro contra roubo, furto e muito mais. 629-9679-5880. Clube Car Proteção Veicular. Pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha, seu distribuidor Gates. 3231-9000. Rainha da Borracha, parceira da tua empresa. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Gente, você está precisando de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. Com 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. Com frota nova, equipe qualificada, a Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o país inteiro. Venha para a Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio de Goiás para todo o Brasil. E mega promoção da Bater Shop. Tem bateria Cedelk 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525, Bater Shop. 281 likes no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. 281, eu preciso de 350 até o final do bloco. Manda live pix pra gente também, superchat, daquela fortalecida. Vai, gente, deixa na chapada não. 1h52. Tim, a pura chegada do Guto Ferreira muda o Vila de patamar nessa Série B. São 3 partidas sem derrota. 2 jogos fora de casa, um empate, uma vitória. O Vila Nova não vencia a Ponte Preta fora de casa há muito tempo. Lucas Lourenço até tem esse dado aí, né? Ele até postou no ex dele. Qual foi a última vitória do Vila Nova fora de casa, Lucas? Me passe depois aqui no ponto, por gentileza. Mas tinha muito tempo que o Vila não vencia a Ponte Preta jogando lá no estádio Moisés Lucarelli. E venceu agora. É um Vila Nova que apresenta um futebol muito mais efetivo, um futebol dinâmico, um futebol objetivo. Enfim, Tim, a chegada do Guto Ferreira salvou a temporada do Vila Nova em 2026? Lucas me passou aqui o dado, ó. 2019. De 2019 para cá, o Vila Nova não havia vencido mais a equipe da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Olha o superchat chegando aqui, ó. R$5. Nivaldo Carvalho, a culpa do Goiás não ter ido para a Série A foi dos jogadores do Carilho ou do Thiago Menezes. Do Thiago Menezes, né, comandante? Foi culpa minha. Eu que fui o responsável, viu, Arlen? Obrigado aí pela mensagem. Eu sei que foram os atacantes lá do Remo que fizeram gols, né? É, o goleiro que tomou gol, né? A zaga que permitiu a passagem. Exatamente. Eu que fui o responsável, viu, Arlen? Eu que fui o Lucas Andrino, que não tinha gestão no futebol. Na verdade, ele tá tirando sarro. Você não, ele tá falando sério. Fui eu que fui o responsável. Tá brincando com você, esse menino. Mas aí pagou, né, comandante? O importante são R$5, né? Pagando, fala tudo aí, fica à vontade. Ele tá tirando sarro na nossa cara, esse menino aí, que é muito levado. Ô menino custoso. Cuidado, hein? Olha a palminha no bumbum, cuidado. Ô maestro Tim, fala pra mim. O Guto Ferreira mudou a cara, o time, a concepção e os objetivos do Vila em 2026, maestro? Ele mudou a cara do Vila. Pra mim isso é claro e notório. O trabalho do Guto Ferreira tem dado resultado. Tem mostrado um Vila Nova bem mais forte com o mesmo elenco. Ele achou alguns jogadores dentro do elenco que estão se tornando jogadores importantes pro Vila. A gente pode citar um Dudu que entrou no meio campo e para mim vem só crescendo nessa função. Esse Rian jogou muito bem contra a Ponte, foi decisivo, fez o gol da vitória. Ele colocou o Igor na lateral esquerda, pôs o Formiga no banco. Na verdade, ele tirou aqueles jogadores mais que já tinham um tempo maior de Vila Nova, e esses jogadores estão como opção agora. Você pega o William Formiga, tá no banco, o Panho Sá tá no banco, o João Vieira ficou no banco nesse último jogo. Então ele conseguiu extrair um pouco mais desse elenco do Vila Nova, um time mais bem postado dentro de campo, uma estratégia melhor. Você vê o Vila jogando fora de casa. Em outros campeonatos aí, em anos passados, a gente já imaginava o Vila sempre perdendo fora de casa, já saía daqui praticamente derrotado. Então o Vila era forte dentro do Oba, mas quando saía de Goiânia, na maioria das vezes perdia os seus jogos. Esse ano foram 2 jogos fora de casa, o Vila ainda não perdeu, somou 4 pontos, esteve
esteve mais próximo ainda de vencer a equipe do Sport do que perder. Então a gente vê que realmente o crescimento do Vila, ele é claro para mim, em relação principalmente ao trabalho do Humberto Lousa. O Guto deu uma nova cara pro Vila, deu um time bem mais competitivo. Agora que precisa de muitos ajustes. Em relação a salvar a temporada, aí eu tô com o nosso amigo internauta aí, a temporada é só lá no final. Porque para salvar a temporada realmente, o Vila tem que quebrar essa situação, esse tabu de nunca chegar na Série A. Mas eu vejo, você não leva em consideração, digamos, que o argumento do Matheus que é muito bom? Não, porque sim. Se fosse Humberto Louser, eu aposto com você aqui, do jeito que o Vila tava morto, cara, o Vila não teria vencido a Ponte Preta, o Vila teria tomado uma coça do Sport fora de casa. Até pela postura, né? Então, assim, se o Vila teve esses resultados, muito se deve à mudança no comando técnico. Sim, eu vejo dessa forma também, que eu vejo que a esperança do torcedor do Vila, ela melhorou, ela cresceu muito com a chegada do Guto. O torcedor do Vila, se tivesse Humberto Lousa aí, estaria realmente pensando assim, nossa, o Vila vai brigar para fugir do rebaixamento. O Vila, ao momento algum, vai brigar na parte de cima da tabela. A simples chegada do Guto já motivou o torcedor. E agora os resultados estão motivando ainda mais. O Vila hoje está dentro da zona de classificação. O Vila está brigando aí pela parte de cima da tabela, tem muito campeonato pela frente, mas você vê que o Vila se tornou um time mais competitivo, principalmente quando sai de Goiânia, e dentro do Obo o Vila tem que voltar a fazer essa força. Começou bem, venceu um clássico difícil contra o Atlético, então eu vejo que o Vila, o torcedor do Vila está muito confiante. Essa questão da esperança do Vila chegar na Série A com o Guto, ela existe. Com o Humberto Lousa, você podia esquecer dessa possibilidade. 1h57 da tarde, pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. Rainha da Borracha, o seu distribuidor Gates, 3231-9000, 3231-9000. Rainha da Borracha, parceira da tua empresa. 1h57 da tarde, debate das Ceras até as 3. Oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Aniversário na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Clube Car Proteção Veicular. Faça a cotação, escolha o melhor plano para proteger o seu veículo. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. E Agrícola Liderança. Produz em Goiás o pimentão colorido e o tomate gripe, aprovados pelos principais chefes de cozinha do país. Agrícola Liderança, a marca do hortifruti goiano. Gilmar José Schmidt está ligado com a gente. Sargento Nunes, Goiás foi muito prejudicado depois da expulsão do Esli Garcia. O Verdão ficou em campo com 9 jogadores e meio. Rodrigo Ferraz, é um piadista, né, o sargento aí, gente. Agora veremos se o Danilo Dias cai na realidade. Quando o Goiás estava invicto, ele teve a capacidade de falar que se fosse na Série A, o Goiás estaria na 10ª posição. O Danilo não falou isso aqui, não. O Danilo disse que o Goiás não estaria na zona do rebaixamento. Acho que ele falou 12º ou 13º. Gente, outra coisa, o Goiás perdeu, tá natural, tá normal. Não tem crise não, cara. Foram 4 meses de invencibilidade. Para com isso aí. O Goiás ainda tá no G6. Se o campeonato acabasse hoje, o Goiás estaria classificado. Que desespero é esse, gente? Calma, dá uma seguradinha. Fabrício Fabriceira, Thiago, 6 jogos, o Mirassol sofrendo interferência de arbitragem. Leonardo Pupac, uma coisa que chegou no Vila Nova foi treinador, Thiago. Acorda, parceiro. E o Soter, conta não? Pupac seria igual o rádio agora, fi. O que aconteceu com o tímpano? Tá prejudicado? Eu falei do Soter aqui 2 vezes. Pupac vai ficando velho, vai perdendo a audição, né, filho? Para com isso. Deixa o like, manda dinheirinho pra gente. Enjoado. 1h59. Ivaldo, com a chegada de Guto Ferreira, o Vila, de fato, passou a ser uma equipe diferente? Comandante, não teve contratação. Não chegou zagueiro, a zaga continua sendo a mesma zaga. Não teve jogador de meio de campo novo. Ó, chegou aqui dinheiro, ó. Limpa bem Goiânia. Precisa-se de faxineira, babá, cozinheira. Fale com a gente, temos vagas. Mandou R$10 aqui, limpa bem Goiânia. Tá fazendo publicidade, propaganda. Tá valendo, R$10, né? Tem um WhatsApp aí pra gente? Manda aí depois que eu falo que o WhatsApp também é da pessoa. Limpa bem Goiânia, obrigado pelos R$10. Oferecendo aqui vagas de emprego, viu? 2 da tarde. Ô, Nivaldo, a chegada do Guto Ferreira mudou a postura dos jogadores do Vila Nova? Só a chegada dele? A contratação do Guto pode ter salvado a temporada do Vila em 2026, comandante? É claro que sim, gente. Pelo seguinte, o perfil do comandante, ele reflete sim nos comandados. Claro que sim. O Matheus citou aí a questão do Humberto Louser do ano passado. Eu tinha uma análise parcial do trabalho do Humberto Louser do ano passado, porque eu pensava assim, ó, o Louser, ele não tá aí fazendo um bom trabalho em 2025, porque a temporada pro Vila Nova morreu, acabou, quando o Vila chegou à conclusão de que não dava mais para buscar o acesso. Então,
já tinha jogador pensando em outros times, acabou a temporada, eu não vou ficar aqui em 2026, então acabou. O time cansou de abrir placar assim de 2-0 e permitir empate, era uma vergonha, acho que foram 7 jogos assim. É porque ele não está conseguindo motivar os caras. Quando começou o Campeonato Goiano, o Vila começou até bem, vocês se lembram? Ele chegou a liderar, teve até o melhor ataque do campeonato. Depois chegou no Goiás, perdeu aquela invencibilidade que tinha desde 2023, não conseguiu mais se recuperar, não conseguiu ganhar do Anápolis as 2 vezes para fugir do Atlético e pegar a Anapolina, vocês se lembram? Consequentemente não chegou na final do campeonato, né? Então, com o Loser, o time não foi finalista do campeonato, e com o Guto Ferreira, o Vila é G6 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ou seja, uma transformação da água para o vinho. E é dos goianienses o único invicto. Você vê o que é o futebol, né? O que 2 semanas não fazem no futebol, né, Nivaldo? Nossa senhora. Aí você fala assim, é só o Guto? Não, é a presença dele. É o cara que tá lá no banco de reservas, ele é respeitado. Você vê, ele tirou o Panhussá, não teve problema nenhum. Há quanto tempo? Que o Panhussá é um líder dentro do Vila Nova, não é, Tim? Sem dúvida nenhuma. Ele é um líder, porque tá aí desde o ano passado. Do ano passado, pela experiência que já tem no futebol, sem dúvida nenhuma, é um dos líderes. E o João Vieira acabou de ser eleito da posição melhor do Campeonato Goiano, não foi? Os 2 eram os capitães, né? O Panhussá era o capitão, aí depois o João Vieira se tornou capitão e agora os 2 estão no banco. Pois é. Ele tirou 2 personagens principais do Vila Nova, não teve nenhum tipo de problema. Aquele negócio de jogador ficar agitando e tal. Por quê? Porque ele soube conversar com os caras, ele soube argumentar, e ele elogiou o João Vieira depois do jogo lá em Campinas, falou, olha, retirei, é um ótimo jogador, é um boa gente, é isso, aquilo outro, ninguém aqui tem posição garantida. Ou seja, ele conversa com os caras, é um líder que sabe liderar. Então o diferencial do Vila Nova é exatamente o Guto Ferreira. Nós estamos aqui endeusando o cara? Não, nós apenas estamos entendendo, compreendendo o papel relevante que ele tem como técnico do Vila Nova nesse início de temporada no Campeonato Brasileiro. 2h03 da tarde agora, 315 likes do canal do YouTube, torcida do Vila parada, hein? Igual na quantidade de sócios, gente. Põe na tela do canal do YouTube, isso pra mim é uma vergonha. Uma torcida gigante igual a do Vila Nova, terá apenas 5.532 sócios. O Vila perdeu, Tim, Matheus Carvalho, Nivaldo e amigo de casa, 8 sócios de sábado pra cá. Fiz um barulho danado, e a gente pressionando aqui, cobrando adesão no sócio do Vila. O Vila tinha 5.540. Hoje o Vila tem 5.532. Ou seja, 8 cabeçudos tiraram o sócio do Vila Nova. 8. Cara, o Vila tem 5.532. O Goiás tem o dobro. O Goiás tem 10.329. O Remo tem mais que o Vila Nova, 6.812. O FSB Camisetas tá mandando dinheiro aqui pra gente também. Daqui a pouco eu leio a sua mensagem completa. Mandou R$10 aqui. Grande FSB Camisetas, obrigado aí pela participação. Você que é empresário, gente, pode mandar o nome da tua empresa que a gente lê ao vivo aqui também, viu? Só que manda mais um pouquinho, manda de 100 pra cima, né? Que a gente faz aqui uma propaganda boa da tua mídia, da tua empresa. O FSB Camisetas, sou torcedor do Goiás. Amigos do Debate das Feras, pensa comigo, Goiás, Vila Nova e Atlético na Série A ia ser muito bom pro futebol goiano. Grande abraço. Sensacional, né, amigo? Seria espetacular. O Paysandu tem menos, 4.219, também é uma vergonha. O time de uma torcida do tamanho do Paysandu não pode ter menos de 5 mil sócios. Mas acabou de cair pra Série C. Tá, né? Na Série C. O Sport tem 10 mil, o Fortaleza, gente, que tá na Série B também. 41 mil sócios, Tim. 41 mil sócios. E o Ceará perdeu 5 mil depois do rebaixamento na Série A, mas tem 30.973. Esse comentário do Tim aqui vai pro shorts do canal do YouTube. Tim, é uma vergonha a quantidade de sócios do Vila Nova nesse momento da temporada, maestro? É decepcionante, porque eu vejo pelo tamanho da torcida do Vila, da torcida do futebol goiano aqui, dos times goianos, que é inadmissível a gente ter sócio com menos de 10 mil torcedores. O Vila aí tá na casa de 5.500 torcedores, precisa aumentar muito e o torcedor não tem noção de o quanto isso ajuda. O Vila tem vários planos, tem os planos até pro pessoal um pouco mais simples, um plano mais barato, até o plano Rubi, que é o mais caro, mas
mas isso ajuda demais o Vila. E principalmente, daqui a pouco o torcedor está cobrando contratações, vai abrir a nova janela e o Vila precisa ter receita. E é uma forma do torcedor participar, de ajudar, de realmente fazer com que o Vila fique ainda mais forte. Então a gente espera que realmente esse número de sócio-torcedor aumente bastante no Vila Nova, para que realmente tenha essa participação do torcedor no crescimento do clube, na questão do clube ter possibilidade de trazer reforços, trazer jogadores com mais qualidade e em cima de tudo, né? O Vila está buscando uma Série A, a tão sonhada Série A, e precisa, lógico, demais do sócio-torcedor, do seu torcedor participando, e os planos que o Vila tem, dá várias opções ali para os seus torcedores. Então é bom participar, precisa participar para ajudar o Vila. E o torcedor que realmente é vilanovense, que realmente procure aderir ao plano do Vila Nova para incentivar, para ajudar o clube nessa caminhada aí para chegar à tão sonhada Série A. 12-6. Matheus, como que compete, cara? O Fortaleza tem mais de 40 mil sócios, o Ceará mais de 30 mil, o Vila não tem nem 6 mil, Matheus. Como que faz? E se você for fazer um comparativo entre o Fortaleza e o Vila Nova na questão de sócio-torcedor, e eu fiz uma média em cima dos valores do sócio do Fortaleza, o Fortaleza recebe 2 milhões de reais por mês de sócio-torcedor. 2 milhões de reais. Eu acho que a folha salarial do Vila não são 2 milhões por mês. A folha. Não. É? Eu acho que 1 milhão e 700. Exatamente. Então, assim, é extremamente importante. Ou seja, o Fortaleza e o Ceará recebem mais do que a folha do Vila, né? Exatamente. Só com o sócio-torcedor, né? Só com sócio. Fora patrocinador, fora o estado do Ceará que ajuda também. Fora também o torcedor que não tem sócio vai pro jogo. A bilheteria que é pesadíssima. Exatamente. Então, assim, cara, o torcedor ele precisa entender a importância que ele tem na hora de fazer o sócio. É importante porque o clube ele tem uma pré-garantia do investimento que ele possa fazer. Porque o cara ele pode falar assim, não, eu vou em todo jogo. Já vou em todo jogo. Não, cara, quando você faz o sócio, você tem uma garantia para o clube. E você antecipa a receita. Que ele pode investir, que ele pode contratar. Cara, o que o Vila tá pagando para o Guto Ferreira é completamente surreal. E é como eu falei no meu comentário. O Vila tem um treinador que nenhum outro clube tem aqui. Nenhum outro clube tem. Que é um baita treinador. Mas precisa de peça, né? Precisa de contratações, precisa de jogadores para reforçar o elenco. O Vila, ele sempre tem uma lista muito forte de contratações, mas peca na folha salarial. O torcedor do Vila, no começo do ano, queria ou não queria o Lourenço do Goiás? Nossa senhora. Queria demais. Tá doido. E por que o Lourenço não foi pro Vila? Din-din. Din-din, Money. meu caro. Din-din. Exatamente isso. Então não tem segredo. É importante e é barato. É barato fazer o sócio. Pra quem vai em todos os jogos, sai o quê? Menos de 20 reais cada ingresso. Então o torcedor ele tem que ter essa percepção da importância que é o sócio torcedor. Isso aí não é apenas algo figurativo. É de fato algo que vai ajudar o clube, que vai arrecadar muito mais do que já está arrecadando. E pelo tamanho da torcida que é do Vila Nova, é uma vergonha. Ter menos de 5 mil é uma vergonha. E eu posso falar isso. Porque eu pago o sócio. E eu nem jogo vou. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu fui em jogo do Vila pra assistir. Nem me recordo. Isso aí deve ter o quê? Uns 4, 5 anos. Vou quando eu vou pra trabalhar. Então, o torcedor, ele precisa ajudar mais, ele precisa engajar mais, ele precisa ir mais no estádio, ele precisa acreditar mais. E tudo isso que o torcedor quer que o Vila Nova chegue na Série A, hoje só precisa de um fator: contratação de jogadores. Porque, Thiago, nesses últimos anos que o Vila Nova não subiu para a Série A, foi treinador. Com todo o respeito que o Igor Magalhães concordo plenamente com você. Mereça de todos nós, que é um parceiro nosso, mas em 2023 faltou um Guto Ferreira. Não, se o Guto tivesse lá, o Vila tinha atropelado o ABC. Atropelado. Eu falo isso. Atropelado. Não, se o Guto Ferreira tá no Vila Nova, ele não tinha. Ele ia pra Natal pra vocês fazerem festa lá, ué. Já tava classificado já, né? Tava classificado. O Matheus não tinha sofrido do jeito que ele sofreu, não. Até hoje eu tenho dó do Matheus. Não, aquele dia eu sofri mesmo. Aquele dia é um dia memorável. Aquele dia o jantar foi uma tristeza. Não, o time perdeu a esperança na vida aquele dia. O time perdeu a esperança na vida naquele dia. Você tava lá? Tava. O Massad falou que ia aposentar, ué. Falou, o Massad falou, cara, não quero mexer com rádio mais não, velho. Tô cansado. Aí ele falou assim, monstro, eu não vou mexer com rádio mais não. Mateuzinho, tô cansado de rádio, cara. Não dá, meu irmão, não dá. Então, assim, cara, em 2023 faltou treinador. E eu falo isso aí
porque eu vivi aquele momento. Eu vivi como poucos viveram na questão de bastidor, não é, Tim? Aquilo ali, eu vi muita coisa que aconteceu, que se tivesse um treinador diferente, o resultado também seria diferente. Em um jogo daquele ali, rapidinho, Thiago, em um jogo daquele ali, um Lourenço não ia estar conversando com o empresário dele um dia antes do jogo lá no hotel. O Donato teria feito aquele tanto de 103 pontos que ele fez no jogo. Como a importância de um jogador como o Lourenço ia estar conversando com o empresário dele um dia antes no hotel. Vendo proposta. Então, assim, é questão de treinador. Então, o torcedor precisa entender que hoje o Vila Nova, ele tem um treinador de ponta. É de ponta para a competição, mas precisa investir em jogadores. E o Vila ultrapassou o teto. Precisa de torcedor para ajudar. Então, torcedor, para quem me conhece, sabe, da minha história na arquibancada, porque eu viajei muito para ver o Vila, Goiânia, interior de Goiás, fora do estado de Goiás. Dê um voto de confiança para a diretoria, dê um voto de confiança para este elenco, dê um voto de confiança para o Guto Ferreira. O Vila tem totais condições de subir para a Série A, mas para isso precisa contratar jogadores, e para isso somente o torcedor pode empurrar. Somente o torcedor. Fechar patrocínio de camisa em meio do ano é extremamente complicado. Então é importante o torcedor aderir, abraçar a causa, fazer o sócio, pro Vila Nova de fato prosperar para a Série A. Dos Jones, tem 2 superchats aqui. O Ítalo Moraes mandou R$27,90. Engraçado demais a empolgação do Matheus Sábado, Vila Nova soberano. Sempre que o melhor em campo... Não, sendo que o melhor em campo foi o Elton Leite. Mas ele é goleiro do Vila, Ítalo. Ele tem que defender mesmo, hein? Quantos jogos o Goiás ganhou com o Tadeu sendo o melhor em campo? Então é a coisa mais natural do mundo. Leonardo Pupac, R$10. Thiago, você não sonhou não. Imaginou que estava na lua, mas não falou aqui na terra do Soter. Só mencionou o Guto. Abraço, filhinho. Calma, tá nervoso? Volta no primeiro bloco aí, Pupac. Comandante, rapidinho aqui. Rapidinho não. Faça a opinião que você achar interessante aí. A gente tá um pouquinho atrasado, mas o tema é válido, né? O Vila Nova... Nós aqui criamos essa mística de a torcida mais fiel, a torcida que não abandona. E o Vila tem menos de 6 mil sócios, Nivaldo. O que tá acontecendo com esse povo do Vila Nova, comandante? Eu não tenho esse negócio, não, de torcida fiel, não. Isso aí é criação do Edson Rodrigues, do Jurandir Santos, esse povo. Nós aqui não temos esse trem, não. A torcida do Vila, ela tem um perfil diferente mesmo, ela é mais barulhenta, tudo. Ela tem, porque é uma torcida do povo, né? Ela tem o perfil da torcida do Vila é diferente das demais, mas a fidelidade dela vai até a página 3. Quando o time tá ruim, ela não aparece de jeito nenhum também, é do mesmo jeito. Você vê, essa questão de sócio torcedor é uma vergonha mesmo, é uma vergonha. Cara, o dinheiro desse sócio torcedor é dinheiro de pinga. É 4 mil e pouco, é isso? 4 mil e pouco, torcedor? Sócio? 5 mil. 5 mil e pouquinho. 5 mil e pouco. Quanto que é isso aí, Matheus? 5.532. Quanto que paga a mensalidade Tem desse 4 planos. Tem um plano mais popular. Mas uma média, Tim, seria mais ou menos quanto? Uns R$60. Tem plano de 50 e pouco, de 100 e pouco, e o mais caro é 200 e pouco. A média é 60. Dá uns 60, 80. R$60, daria o que? 5 vezes 6, 30? 30 mil? Não, dá 300. 300 mil? 300 mil. 300 mil. A escolinha do Goiás arrecada isso aí. Certo? A escolinha do Goiás arrecada isso aí. Então, é pouco demais. Aqui, ó, o valor mais barato para acesso à arquibancada é R$ 52,25. E aí, mais barato? E aí comparando com 2 jogos por mês, né, dá R$25. Pois é. E tem uns benefícios, né? Tem alguns benefícios lá. Todos os planos, ele tem algum benefício. Que você ganha alguma coisa para trocar em alguma loja, ou tem alguns benefícios que o plano dá para ele. Afinal das contas, sai de graça, né, bicho? Não tem cabimento negócio desse, não. Esse trem não tem lógica. Teria que aumentar. Um clube como o Vila Nova, ele não poderia ter menos de 15 mil associados, assim, adimplente. 15 mil associados. É o que a população nossa proporciona. Estranho, porque isso aí é muito sazonal. Você vê, o Ceará até bem pouco tempo tinha 90 mil associados, caiu para 30 e poucos, né? 30 e poucos. Então, torcedor é desse jeito mesmo. Mas a gente ter essa quantidade aqui, você soma o Goiás, o Vila Nova e o Atlético, não dá 15 mil, bicho. Não, dá... isso aí. É 15 mil. Aí você coloca um show da... O Criciúma tem 16 sozinho. Um show da Maraísa e Maraísa, vão quantas mil pessoas? Mais de 40 mil. Pois vai pro inferno.